Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 11, 120, 15 de abril de 1916. Sendo Jesus o Verbo, tudo nele fala amorosamente às criaturas. Então tá meio confuso o começo aqui, mas vamos ler assim mesmo, né? Pelas contínuas privações do meu doce Jesus, vivo morrendo. Mas esta manhã encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão do meu sumo bem. Então tá meio sem lógica, mas tudo bem. Logo vi em mim e via Jesus em mim, e sentia que todo o ser de Jesus falava. Os pés, as mãos, a boca, o coração, em suma, eram vozes. Não só isto, senão a maravilha era que estas vozes se faziam imensas, se multiplicavam por cada criatura. Os pés de Jesus falavam aos pés e a cada passo de criatura. As mãos às obras, os olhos aos olhares, os pensamentos a cada pensamento. Que harmonia entre o Criador e a criatura! Que visão encantadora, que amor! Mas ai de mim, todas estas harmonias eram despedaçadas pelas ingratidões e pelos pecados. O amor era correspondido com ofensas. E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, eu sou o Verbo, ou seja, a palavra. E é tanto amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes, por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos, etc. Faz cada criatura, né, pelo que fazem as criaturas, para receber delas a correspondência de seus atos feitos por meu amor. Dou amor e quero amor, mas recebo ofensas. Dou vida e, se pudessem, me dariam a morte. Mas, apesar de tudo, eu continuo meu ofício amoroso. Agora saiba que quem vive unido comigo e unido ao meu querer, também a alma nadando na minha imensidão é toda a voz junto comigo. Assim que caminha, seus pés falam ao pecador, seus pensamentos são as vozes, as mentes, e assim de todo o resto. E somente nestas almas que vivem na vontade divina eu encontro como uma recompensa na obra da criação. E ao ver que não podem nada por si mesmas, né, verdade, para corresponder ao meu amor e manter as harmonias entre eu e elas entram em minha vontade e se fazem donas, e agem ao divino. Meu amor, então, encontra seu desabafo e as amo mais que a todas as outras criaturas. Então, importante, né? Trecho muito importante. Meu Deus, uau. Perfeito, né? Para encaixar no que a gente já estava falando aqui, né? Uau, tô chocada. Só o começo que eu achei estranho, porque ela fala que pelas contínuas privações do meu Deus Jesus vive morrendo. Aí depois ela fala que ficou com ele a manhã inteira, como se nadasse na imensidão dele. Então, eu, hein? A pessoa fala, tá reclamando, tá falando, tá horrível a minha vida, eu vivo morrendo. Aí logo em seguida ela fala que tá com ele em tudo, que tá multiplicando ele em tudo, tá? Então eu achei meio confuso o começo desse trecho. Nesse dia que ela escreveu aqui, eu acho que ela tava meio, né? Acho que ela tava pensando, tava ruim ontem, antes de ontem, então eu tô explicando aqui pra vocês que tava ruim. Tava morrendo antes de ontem, no dia de ontem, né, no dia anterior. Mas aí essa manhã aconteceu que, pelo menos essa manhã, eu encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão do meu sumo bem. Logo vi em mim e via Jesus em mim. E sentia que todo o ser de Jesus falava. Os pés, as mãos, o coração, a boca, em suma, eram vozes, tudo falava, né? Jesus em tudo falava. Na voz dele, nos pés dele, nas mãos dele, o coração dele, a boca dele falava. Eram vozes que diziam, né? Não só isso, senão a maravilha era que estas vozes se faziam imensas, se multiplicavam por cada pessoa humana, né? Os pés de Jesus falavam aos pés e a cada passo de criatura humana. As mãos às obras de cada pessoa, os olhos aos olhares de cada pessoa, os pensamentos a cada pensamento de cada pessoa, né?
Que harmonia entre o Criador e a criatura, né? Mostrando que Jesus está em todos nós, né? Vivendo conosco, com todos nós, dando a vida para todos nós, né? Mantendo a vida de cada um de nós. Então, se a gente anda, qualquer bem, qualquer coisa que a gente faça, é a vontade de Deus, né? E é Ele vivendo em nós, né? A vida. Então, qualquer pessoa, né? Não é só os filhos da divina vontade. Qualquer pessoa tem esse mover da vida de Jesus em si, né? Se não fosse isso, não viveria, né? Eu acho que não viveria ninguém. Todos recebemos a vida de Jesus, a vida que Ele deu para nós. Então, qualquer pessoa que vive, só vive por causa dos méritos de Cristo previstos e os méritos, né? Que a gente, né, do passado foi pelos méritos previstos e agora nós pelos méritos conquistados por Jesus, né? Passado, presente e futuro. Então, qualquer vida humana de qualquer pessoa que nasce, qualquer nenenzinho que nasce, é Jesus quem conquistou a vida dessa criança e os atos que essa criança faz, é a ele que faz, né? É ele que fez para poder essa criança fazer, né? Então a gente tem que entender, qualquer pessoa que nascer nesse planeta, a vida de Jesus é que deu a vida para essa pessoa, tá? É por ele, para ele que foram feitas todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. É uma passagem bíblica de São Paulo. Então, que harmonia entre Criador e criatura, que visão encantadora, que amor. Mas ai de mim, todas essas harmonias eram despedaçadas, olha lá, em algumas pessoas, ou em todas as pessoas, né? Porque todos são pecadores. Então, essas harmonias eram despedaçadas pelas ingratidões, porque ingratidão porque a pessoa não, ninguém reconhece, né? Ninguém agradece, ninguém sabe que é Jesus que está dando a vida. Então, a maioria das pessoas não sabe. E pelos pecados, né? O amor era correspondido com ofensas. E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, eu sou o Verbo, ou seja, a palavra. Aí você fala assim, mas o verbo, o que tem a ver o verbo, a palavra, né? Com atos, né? Humanos, com atos, né? É estranho, né? Ele falar que ele é o verbo. É estranho, né? A gente não entende essa função de Jesus como palavra, né? Como palavra humanada. Então a gente precisa entender o que que é isso, né? Jesus ajuda a gente a entender. Eu já entendi, mas eu nunca sei explicar. Nunca, até hoje eu nunca soube explicar isso. Mas vamos que vamos. Então vamos lá. Se Jesus me ajudar. Então, minha filha, eu sou o verbo, ou seja, a palavra. E é tanto o amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes, sei lá, por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos, etc. Ele poderia falar, eu sou uma energia que move os atos das criaturas. Eu movo todas as pessoas a pensarem, a falarem, a agirem, a fazerem. Mas ele não é uma energia, ele fala que ele é a palavra. Então a gente tem que entender o que significa isso, né? É tanto o amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes, por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos, etc. Faz cada criatura, né? O que faz cada criatura para receber delas a correspondência de seus atos por amor meu. Então eu, por amor, dei a minha vida, né? Por amor meu, eu dei minha vida para que todos tivessem vida, né? E ele é o Criador também, ele é o Criador, é o que deu a vida, por causa dele que fomos criados também. E por causa dele fomos salvos. Então, tudo foi ele que fez, né? A criação e a redenção foi ele que fez. É o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. A sua divindade. Então, ele fala por amor meu. Mas ele é o verbo do Pai. E ele está dizendo aqui que ele é o Criador. Porque dele, para ele, por ele, todas as coisas foram feitas. Então, a palavra de Deus diz, tá? O Pai criou, mas foi por causa de Jesus que criou, né? Por causa dele, por ele, entendeu? Ele é o primogênito de todos. Ele é o modelo, né? Aí que você vai entendendo, modelo. Ah, ele é um modelo. O modelo precisa ter um documento ali, ter uma, vamos dizer assim, o primogênito, ele é o modelo, ele é o primeiro. Ele é um pensamento do pai, né? Ele é o que o pai pensou, né? O pai, Jesus é o pensamento de Deus, né? Que se torna a palavra comunicativa, né? E por isso é verbo. Então Deus pensou na criatura, né? Humana, a primeira, Jesus.
E, né, e em torno de Jesus pensou todos os outros, entendeu? Então, ele é um documento, vamos dizer assim, é como se fosse um documento. Jesus é como se ele fosse um documento. A base, o modelo inicial, ele é criador. Aí, quando você vai criar alguma coisa, você faz um protótipo primeiro né, escrito, faz um protótipo escrito, todas as referências a ele. Então, por isso se chama verbo, porque ele é a origem de todos os demais. Por isso que ele é o verbo, né? Aquele da onde vem o original de todos os demais, que tem referências, que tem informações, que tem qualidades, que tem elementos ali que são, né, que devem ser imitados, que devem ser vistos como a gente tem que olhar para Jesus e querer ser como ele. E aí, para a gente poder ser como ele vai informar para a gente, tem um documento, vamos dizer assim, tem uma informação né, que vem em torno de voz, que vem em torno de comunicação. Por isso que a palavra, né, aí por isso a palavra humanada, porque é alguém para quem a gente tem que ler, para saber como nós lemos, nós temos essa capacidade de ouvir, falar, ler, entender, temos raciocínio e memória, então se comunica através de escrever, né? Através de palavra, através de explicação, né? O que é o original, como deve ser, né? Qual é o desejo, porque Deus ele criou os seres humanos e fala, eu quero que sejam assim, eu quero que tenham um propósito, vocês vão seguir uma linha de raciocínio, vocês vão entender qual é a minha intenção. Então, para alguém entender o Pai, precisa dele comunicar. Então, como que ele comunica? Através de Jesus, o Verbo encarnado. Então, é isso que eu entendo do Verbo, tá? É o que eu sempre entendi que Jesus me explicou e ele tá me ajudando a explicar para vocês. Eu acho que agora deu para me explicar. Então, a palavra. E nessa palavra tem muito amor, né? Imagina que Deus, ele criou, né? O amor, ele é amor. E o que Jesus se torna? Amor também. E o que Jesus quer que nós sejamos todos, amor também, né? E para sermos amor, a gente tem que ter a referência de quem é o original do amor, como que é amar, né? Ele que é a fonte do amor. E ele vai nos ensinar a isso, né? Ele vai nos ensinar, ele vai nos explicar. Então, ele, ele dá o amor original, né? Do motivo pelo qual nós fomos criados, que ele falou, faça-se, fomos criados, né? Então é muito grande, meu Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Disse, faça-se. E fomos criados pela palavra de Deus, né? Então é muito grande, é muito misterioso isso aí. Então, eu sou o verbo, ou seja, a palavra, e é tanto amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes. Por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos. Por quê? Porque atos, afetos, pensamentos, porque é o que vai gerar o Jesus em nós. Como que nós fazemos imitação de Jesus? Como que somos Jesus? Através de atos, pensamentos e palavras, né? Afetos, desejos e tudo mais. Então, faz cada criatura para receber delas a correspondência de seus atos feitos por amor meu. Aí tem esse negócio do amor, né? Por amor meu. Por quê? Por que por amor? Porque ele é nosso criador. E ele fala, eu quero que vocês sejam assim. E, Jesus é o modelo. Aí você vai e ouve sobre Jesus, estuda sobre Jesus, entende como Jesus é e fala, eu tenho que ser como Jesus. Tem que ser outro Cristo. Então eu tenho que, né? Por que que eu tenho que ser? Porque Deus, né, me ama e ele me criou e quer que eu seja como Cristo. Mas ele está me exigindo, então, que eu seja alguém, e eu sou a Aline. Por que que ele quer que eu seja Cristo? Ele não ama a Aline? Ele deveria amar a Aline, não amar o Cristo somente. Então ele não me ama, ele ama só Jesus, ele não ama a Aline. Aí você tem que entender, né, que você, só o pó, né? Você não agrada a Deus. Você, Aline, não agrada a Deus. Você, com a sua própria cabeça, com as suas próprias, né, concepções, sem Jesus, não agrada a Deus. Então,
É muito complexo, fi. O negócio é preto, porque psicologicamente você vai pensar, Deus não me ama. Ele não me ama, ele só ama Jesus. Então ele quer que eu seja como Jesus. Eu preciso então matar o meu eu e ser com Cristo. E deixar Jesus colocar a vida dele divina em mim, para eu poder viver a vida de Jesus, repetir os atos de Jesus, ser como Jesus e não ser a Aline, porque se eu continuar sendo a Aline, eu vou pro inferno. Fazer o quê, né? Mas como entender isso, meu Deus? Tem que entender o pecado original, né? É muito complexo, gente. Não é fácil explicar Deus, explicar as coisas de Deus, não é fácil. Eu falo para Jesus, tem hora que eu falo para ele, Jesus, como é difícil. Como que as coisas do Senhor não entram na cabeça das criaturas? Não entra. Hoje mesmo eu tive uma conversa com a minha mãe e eu tive que falar para ela uma coisa, agora eu não lembro o que que é, mas eu tive que falar para ela assim, mãe, a senhora tem que se mover pelo que Deus pensa e não pelo que as pessoas pensam. Tem que fazer as coisas por Jesus e não por você, nem por ninguém. Você tem que fazer por Jesus. E aí os psicólogos falando para minha mãe totalmente o contrário. Que ela tem que pensar só nela, só nela, só nela. E é isso que tá levando ela à ruína, né? À ruína. À ruína. E ela tá ficando mais doente, porque ela só pensa nela e os psicólogos falando que você tem que pensar em você, você tem que cuidar de você, só importa você primeiro, depois você pensa nos outros. É isso que tá levando ela beleléu. Aí eu peguei e falei para ela assim, não é nem nos outros, você tem que pensar em Deus, como Deus quer você, como Deus espera de você, você tem que conversar com Deus, é Ele que importa, né? E aí, nessa realidade, a gente vai se anular em nós e vamos buscar o que Deus quer. O que Deus importa é o que Deus quer, não importa o que você quer. Você pode querer um monte de coisa, você pode. Mas só que você vai sempre andar na direção contrária de Deus. Porque você vai viver em base da vida humana só, aqui na Terra. Então aqui você vai pegar e vai fazer de tudo para poder viver o melhor possível. Quando você precisa, né? Se você vê que seu marido está te tratando bem, você vai falar para ele, vai pastar que eu vou arrumar outro. Aí você arruma outro e enquanto tá bom você fica, depois que o outro faz alguma coisa, vai pastar que eu vou arrumar outro. E assim você vai andando de galho em galho e um dia você vai ver no que deu isso aí, né? O que que gerou isso aí nesse viver só para si mesmo? O que que gerou isso? Nada, né? Mas só que quando você está falando, quando eu estou falando aqui, se um psicólogo vai ouvir, esses psicólogos que não têm referência religiosa, eles vão ler, ouvir o que eu estou falando, vão falar, essa mulher é maluca, ela não pode falar isso, né? Ela tem que ter a essência dela, ela tem que procurar dentro. A essência nossa é Deus. Quem vai nos fazer feliz é Deus. Então, é muito complexo. Esse mundo não está entendendo mais isso, gente. Essa mensagem não está sendo mais passada pela igreja hoje. A igreja não está ensinando isso. A igreja. Olha o que na quaresma querem falar, só sobre ecologia. Meu Deus do céu. Absurdo isso. Pai Santo, Deus poderoso, né? Não se tem referência, a própria religião está falhando com Deus. Porque está colocando só as coisas do mundo no centro. E o próprio Deus, que é a origem da nossa vida, que é para quem nós devemos olhar, está sendo retirado do centro, gente. Há muito tempo já está assim, a gente já sabe. É uma conversa muito complexa, essa que eu comecei aqui nessa meditação. É muito, muito séria. Então, é muito. Não sei se vai dar para falar muito agora, mas amanhã a gente pode tocar mais nesse assunto. Vamos lendo aqui. Então, eu sou o verbo, ou seja, a palavra, e é tanto o amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes, por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos, etc., faz cada criatura, para receber delas a correspondência de seus atos feito por amor meu. Dou amor e quero amor, mas recebo ofensas, dou vida, e se pudesse, me daria a morte. Então, por quê? Por que que é assim? Porque ninguém quer se adaptar ao verbo. Ninguém quer ser o que o verbo está ensinando. Ninguém está buscando Jesus. Ninguém quer ser o que Jesus está pedindo. Ninguém quer fazer os atos como Jesus pede para fazer. Mas não tem como fugir. A nossa vida é dele. A nossa vida é dele. A nossa vida é dele. É para ele que vai estar indo em direção a ele de um jeito ou de outro. Quando a gente morrer, quem que vai nos encarar logo de cara no primeiro momento? Jesus.
E aí, como foi sua vida? E se foi diferente, né? Se foi totalmente diferente do que Jesus projetou, se você não colaborou, não concordou com o que Jesus mandou para você, né? Porque ele vai mandar na sua vida, filho. Ele vai mandar na sua vida. Tudo o que acontece com você é Jesus fazendo você se parecer com ele de alguma forma, dando oportunidade para você se parecer com ele. E o principal elemento é a cruz. E todo mundo vai passar por ela, de um jeito ou de outro. Então, aí Jesus te encara logo em seguida. E aí? O que foi? Você gostou de experimentar a cruz? É o que vai fazer você parecido comigo. E é o que vai garantir você passar para o outro lado, né? E ir para a felicidade eterna. E a pessoa odeia a cruz. Cuspiu na cruz. Tem ódio da cruz. Tá ferrado. O que Jesus falou? Qual é o sinal de um réprobo do eleito? Se ele aceitou a cruz. Olha como que Jesus é. Como que ele facilitou a nossa vida, porque ninguém fica sem cruz. Mas aí tem um elemento, tem que amar a cruz. E amar a cruz é amar a proposta de ser um outro Cristo. De pelo menos pela cruz você alcançar esse propósito. Porque nas outras circunstâncias você não abraçou essa possibilidade. E como você não pode escapar da cruz, né? Aí hoje eu estava vendo um senhorzinho que ele foi cantar, ele tem 168 anos. E ele foi cantar num desses programas de reality show. E ele cantou o quê? Jesus, você é meu tudo. Jesus é. Então, 168 anos, a pessoa mais velha do planeta deve ser. E o que ele cantou? Jesus, você é o meu. Então, o homem mais sábio deste mundo, que tem mais experiência de vida, cantou Jesus. Por quê? É um sinal claro aí, né? Então, eu posso até pôr esse vídeo, porque eu não cheguei a ver o vídeo, não. Eu só passei assim de perto no vídeo e vi só o chamado do vídeo. Então, muito interessante. Então, agora saiba que quem vive unido comigo e da minha vontade, né? Agora saiba que quem vive unido comigo e unido ao meu querer, também a alma nadando na minha imensidão, é toda a voz junto comigo. Então, outra parte aqui, né? Então, quem viver na vontade divina vai se unir e vai ser essa voz que vai concordar com Jesus e vai querer ensinar isso que Jesus fala, né? Então você vai ser voz com ele. Assim que caminha seus pés, porque você concorda com todo o plano, você entende o que, né, na divina vontade, você entende o plano de Deus, você quer ser Jesus, você entendeu, você não tem problema nenhum de morrer para si mesmo, de anular a sua vontade humana, de tudo que você projetou, você joga fora sem pensar duas vezes. E você aceita tudo que Deus deu para você até hoje, porque foi Ele que projetou a sua vida até hoje. Então, tudo que você tem é Deus que te deu. Você aceita essas coisas que Deus te deu. E a partir daí você começa a ver com os olhos de Deus as coisas como devem ser agora colocadas em ordem, na harmonia que Ele deseja. E assim você é essa criatura que vai concordar com Deus e vai trabalhar para que as outras criaturas também pensam assim, como você está pensando, né? Divulgar essa verdade. Assim que você caminha, seus pés falam ao pecador, aquela pessoa que não quer. Você vai ser uma voz que vai falar com Jesus ao pecador que não quer viver essa realidade. Então, seus pensamentos serão vozes às mentes, e assim de todo o resto. Você vai ajudar Jesus, né? Você vai ser uma mão a mais, né? Vamos dizer, uma voz a mais, somando com a voz do próprio Jesus, né? E eu encontro nestas almas como uma recompensa na obra da criação. E ao ver que não podem nada por si mesmas, né? A gente não pode nada, porque somos um nada, para corresponder ao amor dele e manter as harmonias entre eu e elas entram em minha vontade, então, e se fazem donas e agem ao divino. Aí, o que é entrar na vontade de Deus? Como que é isso? Depois que eu falei o que é o verbo, entrar na vontade de Deus, o que significa entrar na vontade de Deus? Ajuda aí, Jesus, vamos lá. Se você já sabe agora quem é Jesus, a palavra, o verbo, o elemento base, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Agora que você entende, como fazer para entrar na vontade dele? Entrar na vontade dele é você querer fazer pelas criaturas o mesmo que ele fez por você. Você aceitou a proposta de morrer para sua vontade e viver na vontade divina, e agora você entrou no projeto. Você agora virou sócia do projeto. Você assinou um contrato. Jesus falou assim: Aline,
Agora que você já entendeu a nossa proposta e você já deu morte à sua vontade humana e você quer ser um outro Cristo, quer fazer parte desse projeto, quer ser essa voz junto comigo para falar para todo mundo, assina aqui um contrato de que você é uma sócia da nossa ideia. Então você vai entrar na divina vontade, que é o nosso projeto. Você vai entrar no nosso projeto como sócia. Quando você é sócia de alguém, o que você faz? Vai trabalhar. Você vai trabalhar para poder dar lucro nesse projeto, né? Para dar lucro nesse projeto aí, nessa empresa, né? Nessa empreitada que você vai entrar junto com Jesus. Então, Jesus está lá trabalhando sozinho. Sozinho, 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 né? Com a Nossa Senhora, vamos dizer assim, com a Nossa Senhora, né? Com a Luísa. E agora você entra junto, você é mais uma voz somando. Então, você entra na vontade porque você quer esse projeto acontecendo, não só na sua vida, mas na vida de todos. Entra na vontade divina. Você entra na vontade de fazer todo mundo ser outro Cristo. Então, é isso que eu entendo, tá? E ao ver que não podem nada por si sós, para corresponder ao meu amor e manter as harmonias entre eu e elas, elas entram em minha vontade, se são, né, são sócias e se fazem sócias, donas, e agem junto comigo ao divino no mesmo projeto, a mesma intenção, com o mesmo trabalho, com a mesma força, né? E meu amor, aí eu vou dar para ela a matéria-prima da empresa, ó. Para a gente poder trabalhar, eu preciso dar para você uma matéria-prima importantíssima, que é o amor. Então, eu vou dar o meu amor para você também trabalhar comigo. E aí, meu amor, então, encontra seu desabafo e as amo mais que a todas as outras criaturas. Porque daí você vai receber amor e você vai também ser amada por Jesus por estar trabalhando muito com ele ali nessa intenção. É o que eu aprendi com Jesus e que eu expliquei com palavras simples aí, que ele puxou minha boca para explicar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Então, eu estava ouvindo a escolinha da Michelle. E ela falando, né, sobre a dor da divina vontade, a agonia da divina vontade. Aí em cima do que eu já falei aí no trecho, vocês vão entender o que que é a agonia da divina vontade. Assim, Jesus estava falando para mim. Então, você já entendeu que no livro do céu eu expliquei que eu rejo, que eu vou fazer o regime da vida de cada pessoa. Mesmo que a pessoa tenha a liberdade dela, ela não é totalmente livre 100% da minha vida, do regimento da minha vida, porque se ela não contar comigo, ela não vive. Então, ela só tá viva, a criatura só tá viva porque eu estou fazendo o regime da vida dela. O regime da vida da pessoa para que ela seja um outro Cristo, né? E aí ela vai em direção contrária, porque a sua liberdade faz ela escolher, né? Em vez de ir na direção que eu tô posicionando ela para ela sofrer, para ela passar pelas circunstâncias, ela vai às vezes e pula tudo, né? Ela vai em direção de pular as coisas que eu mando. Mas ela mesmo assim tem que viver aquilo, ela tem que passar por aquilo, ela tem que encarar aquilo que eu mandei para ela. Então todo mundo vive o regime da vida de Jesus sendo doada para essa pessoa. Né? Ah, Aline, mas a gente não herdou a realidade do mundo, de um mundo já estragado por causa do pecado? E então a gente está vivendo nesse mundo? Não, a gente vive num mundo resgatado. A gente vive num mundo, né, resgatado, restaurado por Jesus Cristo. Então, a nossa vida só é possível graças à restauração conseguida pela redenção. Então, nós vivemos dos méritos de Cristo. Então, todos os seres humanos hoje, se vivem nesta terra, fazendo bem ou mal, estão fazendo por causa de Cristo ter dado a vida a eles. Aí, é aquilo que está escrito aí no trecho. Alguns vivem para serem ingratos, né? Porque o que é ser ingrato? Você recebe o bem e você paga com o mal, né? Você recebe o bem e pega só para você. Você é rico, você conseguiu uma fortuna e você usa só para você. Você é egoísta, você não divide isso com ninguém. Você faz isso multiplicar para você ficar mais rico, mais rico, mais rico, mais milionário ainda. Então, e só em função de você, né? Não tá nem aí com as outras pessoas. Então, isso é uma ingratidão. Deus deu para você a vida, para você partilhar ela. Deus permitiu que você fosse rico e recebesse uma fortuna para você também partilhar essa fortuna, usar dela para o bem, para fazer o bem. Você vai e só quer para você. Então, o ser humano, ele vai e ofende a Deus com com as suas escolhas, a liberdade que o livre-arbítrio deu a ele. Então, ninguém é totalmente livre da realidade em que Deus está regendo a própria vida de cada um.
mas é livre para decidir se vai aproveitar isso ou não, né? Entendeu? A vida de todos é Deus quem está dando. É a divina vontade que está deixando a pessoa respirar, a pessoa, né, e permitindo. E Deus, ele vai permitindo que não falte nada, tá? Na medida do possível, dentro da estrutura em que a pessoa vive, Deus vai permitindo que tenha todos os meios dela viver. Ar, água, né, terra, segurança de um teto, comida. Alguma forma, Deus está ali sempre buscando, Jesus está sempre ali, né? Ah, mas aí você fala que todos estão debaixo dessa proteção de Deus, entre aspas, debaixo dessa realidade. Mas só que a gente também, assim, aí você vê uma criança que nasceu num ambiente assim caótico, né, de uma mulher que tá no meio da rua com crack, tomando crack, com um homem de crack também, e a criança nasceu toda doente e ficou na rua com a mãe. Ela ganhou no hospital, mas liberaram a criança para ser levada pela mãe, está morando na rua com a mãe. E só Deus sabe que situação, né? Que tá vivendo no lixo, vai acabar morrendo, um bebezinho acabou. Como que Deus permite uma coisa dessa? Permite por causa da escolha humana, né? Ah, mas a pessoa, não, lá atrás houve um erro, houve uma escolha. Lá atrás houve um desvio dessa vontade de Deus mais perfeita, mais querida ali para a pessoa, né? Ordenada, e ela foi em direção à vontade mais baixa, né? Da vontade dela, da miséria maior da vontade dela. Então, aí você fala assim, que judiação, Deus, ele então não cuidou desse bebê, Deus não devia ter permitido essa criança nascer. Gente, a lei não muda. A lei que Deus colocou na terra, a lei natural de você, né, espermatozoide com óvulo gerar uma vida, isso não vai mudar. E aí, se Deus às vezes permite uma criança, é até com o intuito dessa criança ser a salvação desses pais. Então, calma, tá? Tem coisas além do alcance que a gente nunca vai alcançar. Eu gosto de falar disso porque pode trazer, né, alguma reflexão para você, o amor de Deus, como que está acima até dessas coisas, né? Então eu estava pensando nisso. Então todo mundo não tem como fugir do regimento da vida que Deus concede. Então é um amor muito grande que Deus deu a vida para nós. Então a gente só tem que agradecer porque nascemos. Só porque nascemos já devíamos já ser agradecidos. Tem até um pedaço da volta que Jesus falou, só de você ter nascido e Deus ter pensado em você, você já devia estar feliz. Porque você não sabe quem é essa pessoa, Deus, que fez isso por você, que pensou em você. Se você conhecer, você vai falar: meu Deus, eu passei pela mente desse ser magnífico, desse ser santíssimo, desse ser bondosíssimo, desse ser amorosíssimo, desse ser incrível. Só de ter passado pela mente dele já valeu a pena. Então, uma pessoa que nasceu para ser abortada, né? Um bebê que acabou de ser abortado pela mãe, né? Na hora que a mãe deu conta que estava ali, já foi abortado, já foi cuspido para fora. Mas essa criancinha já é feliz por ter sido pensada por Deus. Então, isso Jesus já fala, né? Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter. Eu vou ouvir meu áudio de novo aqui, que eu cortou meu raciocínio, peraí. Tá, então, em torno do regime de cada vida, tem uma vontade querida, que está sempre sendo, né, fornecida através do evangelho, através da religião. Então, a religião é que é responsável para iluminar a mente dos pais para os filhos. Então, o Jesus, ele veio na Terra e ele criou, né, ele gerou a sua igreja. E essa igreja é chamada a educar, né, as pessoas para vivenciarem essa palavra verbo. E aí Jesus fica triste porque a igreja não faz esse papel direito, né, não faz direito. Aí o Espírito Santo foi enviado para a igreja para inspirar as pessoas, para conhecerem, para se convencerem dessa realidade, né? E aí ele usa todos os meios, até a internet, hoje, para poder evangelizar. Daí ele permite que outras religiões surjam para poder também serem instrumentos, né, de levar a sua mensagem, né? Outros cristãos, outras igrejas evangélicas. Ele permitiu, porque a igreja católica pisou na bola. Vamos pensar assim que ele permitiu, porque ele quer de qualquer jeito que esse evangelho seja espalhado. E quando tem alguma realidade assim de falha de uma estrutura, ele vai, vamos fazer nascer outras, porque senão o que é, né, precisa acontecer o processo dessa divina vontade. Aí a divina vontade sente agonia porque ela tá debaixo de escombros.
Porque a pessoa não conhece nem a redenção, entendeu? Ela não está nem aí interessada com a redenção, de entender a redenção. Ela não vive nem a redenção, vocês sabem disso. A igreja está falhando com a redenção. E aí, a divina vontade está debaixo da redenção. A pessoa, para conhecer a divina vontade, ela precisa conhecer a redenção. Entendeu? Tem que saber para que ela foi criada, tem que entender o processo de tudo. E aí, imagina a agonia da divina vontade nas pessoas que não conhecem nem a redenção, como que elas vão conhecer essa ação do Espírito Santo nelas para que elas sejam outro Cristo, se elas nem conhecem Cristo. Então, se elas nem sabem, e o próprio católico não conhece Cristo. Ontem mesmo estava falando para minha mãe que ela foi no psicólogo, o psicólogo falou para ela assim, olha, imagina um pai, você conhece um pai, o filho pode fazer o que quiser, pode pisar na bola, mas o pai vai matar o filho? Não, o pai não mata, o pai aguenta, o pai perdoa. Então esse é o nosso pai. Aí eu peguei e falei, mãe, esse homem tem nada a ver, porque o nosso pai, ele não é um pai pecador. Um pai pecador, realmente, ele não tem condições, ele não, quem é ele para julgar o próprio filho, porque ele também é pecador, então ele não vai matar mesmo, claro que não vai matar o filho. Não estou falando que Deus mata, mas Deus é santo, e Deus vai sim corrigir o seu filho e vai purgar os pecados e vai mandar para o purgatório sim, né? Então o pai, ele manda para o purgatório, para a pessoa se conscientizar do mal que ela fez, né? Deus não aceita, ninguém vai para o céu em pecado. Hum, Ele perdoa, mas ele perdoa se a pessoa quiser o perdão, se ela se arrepender. Então, assim, há um processo de retorno. Não é simplesmente, o meu filho quebrou os pés, fez um monte de estrago e eu perdoo gratuitamente. Não, o filho tem que pedir perdão para poder receber. Então, Deus é santo, ele não é um pai pecador. Um pai pecador é pecador, então ele fala assim, eu e ele somos juntos, somos igual, pecador. Mas nosso pai é santo, ele não é como a gente não é como ele. Então, a gente, para ser admitido no reino dele, a gente tem que passar por um purgatório mesmo, um arrependimento profundo e um purgatório. E aí, então, não é desse jeito que esse homem está falando. E outra coisa, a senhora falou com ele sobre seus relacionamentos amorosos. Mãe, desculpa, seus relacionamentos amorosos eram pecaminosos. A senhora saiu com os caras, já ia pra cama com eles logo no primeiro encontro. Desculpa falar se a senhora falou com ele sobre relacionamento e ele falou que a senhora tem que namorar e que ninguém tem que falar nada, que não é pecado. É pecado sim, porque a senhora quer casar. Se a senhora for se encontrar com um homem e aí, né, sair de mão dada, passear com o homem, no shopping, restaurante e tal, sair com ele, trocar uns beijinhos, uns abraços, uns amassos, com a intenção de depois casar com ele, tudo bem. A senhora pode namorar, ninguém tá proibindo. Mas do jeito que a senhora estava namorando, a senhora não quer casar. A senhora não quer ter um velho para poder sustentar. A senhora cuidar dele e ele cuidar da senhora. A senhora falou, não quero. Então, a senhora tá indo namorar pra quê? Só pra fornicar. E isso é pecado mortal. Então, desculpa, é pecado. Então, o homem tá falando besteira. Esse psicólogo aí falando que você pode namorar à vontade do jeito, namorar à vontade daquele jeito, não vai prestar. Eu falei mesmo, falei pra ela, a senhora ficou só e fiz até um gesto, sabe? Sabe? Só no sexo. Isso é pecado, a senhora é uma alma, como um adolescente precisa cuidar da própria alma e não ficar fornicando com namorada, a senhora também é uma senhora de 65 anos, igual, filho de Deus igual, que também não deve ficar fornicando com ninguém, entendeu? Não mudou nada, não é porque a senhora é uma pessoa experiente e um jovem de 15 anos é inexperiente, que ele não sabe o que está fazendo, que ambos podem fornicar, nenhum dos dois pode, nem o velho e nem o novo. Deus não, é pecado, ponto final, né? Aí eu tava falando isso para ela, né? Então, a divina vontade, então ela tá por debaixo dos escombros. Ninguém conhece ela. Nem a própria igreja conhece a divina vontade. Por isso que é uma pena terrível, o sofrimento terrível que a divina vontade sofre na terra. Né? Essa pena da dor que a Michelle tava falando lá. É muito terrível mesmo. Para mim. Ele falou assim, é importante você falar isso para eles, porque esse é o resumo do livro do céu. Né, praticamente, que você disse. E aí, ele fala assim para mim, é tão importante esse conhecimento, e são tão poucos que terão acesso a esse conhecimento que você já tem, entendimento que você já tem, né, porque por causa de eu saber disso,
eu ponho a mão na massa. Eu tenho que esquecer de mim e só pensar em Deus, em fazer a vontade de Deus conhecida. Então, assim, a missão do Filho da Divina Vontade, que satisfaz a Deus, é ser uma pessoa que sabe esse mistério todo da Divina Vontade e não se satisfaz em saber, mas precisa revelar, né? Mostrar para as outras pessoas, o máximo de pessoas possível. Aí ele pega e fala, enche essa inteligência artificial aí de conteúdo da Divina Vontade. Enche, enche, enche. E eu trabalho para encher a internet de... E eu vejo nosso canal lotado de vídeo, com poucas visualizações. E o canal não chama atenção, a Divina Vontade não chama a atenção das pessoas, mas ele falou assim, mas a justiça, pelo menos lembra em Nazaré, o trecho lá da Valtorta em Nazaré, quando eu falei para Judas Tadeu ir para Nazaré, eu falei para que seja cumprida toda a justiça. Pelo menos alguém falou de mim em Nazaré. Então, a mesma coisa, o mundo é o Nazaré. O nosso planeta é Nazaré. Eu sou o Judas Tadeu, vocês são o Judas Tadeu. Que Jesus fala, vão fazer a parte de vocês para que toda a justiça seja cumprida. Porque daí quem não quiser a vontade divina no Brasil, não vai poder ter desculpa para mim depois de que não chegou até o Brasil, de que alguém não tentou com todas as forças gritar para todos os ouvidos sobre a vida na divina vontade, sobre a divina vontade. Então ninguém vai poder falar que não divulgou um site com os trechos, com os livros. Ninguém vai poder falar que alguém não fez o que tinha que ser feito. E aí ele fala assim, depois que você vive na vontade divina, Deus é refém de você. Ele está preso a você. Ele fica dependendo de você, porque ele não vai revelar essas verdades sem pessoas. Ele falou que o fiat da criação foi sem pessoas, sem ajuda humana. O fiat da redenção também foi sem ajuda humana, só precisou de Nossa Senhora, né? Mas a maioria não ficou sabendo de nada. E agora o fiat da santificação é essencialmente necessário o ser humano. É essencialmente necessário o ser humano que vai falar da divina vontade, que vai viver, entender e amar, entender esse projeto divino. Não tem como fugir. Não tem como. A divina vontade só pode reinar através da adesão dos seres humanos. Se não tiver adesão dos seres humanos em entender todo esse projeto de Deus, não acontece o reino da divina vontade. E aí Deus ele vai falar no fim do juízo, no juízo final, eu tentei. Ninguém pode dizer que eu não tentei. Se acontecer o reino da divina vontade, vai ser lindo, maravilhoso, igual tá nessa aula nesse trecho que a Michelle estava lendo aí. Se não, não vai acontecer. Vai vir de qualquer jeito, né, o juízo final. Entendeu? E aí algumas pessoas vão ter vivido na divina vontade internamente só, sem muito conhecimento, sem muito estardalhaço, mas não vai deixar de ser essa criatura. Então Jesus falou assim, Aline, pelo amor de Deus, eu não me importo com as suas misérias. Ele falou assim, desde que você esteja cuidando da minha divina vontade, porque você é única, você é poucas, você é uma dentre milhões que não tem. Você é uma pessoa única dentre bilhões que não existem, que não estão fazendo isso, que não conhecem. É tão sagrado o conhecimento que você adquiriu e o entendimento que eu consigo colocar na sua cabeça que eu não me importo com a sua pequenez. Eu não me importo com as suas misérias, né? Mas eu não abuso, né? Claro, gente. Eu não tenho coragem. É Deus, meu Deus maravilhoso que morreu por mim na cruz, né? Que fez tanto por tanto para mim por amor. Você acha que eu vou abusar? Vou começar a bater nos meus irmãos? Vou começar, né? Não é essa a lógica. Vou começar a fazer violência, enfiando goela abaixo das pessoas, a divina vontade? Não posso, eu tenho que ser como ele, não tem como. Ser um Cristo é ser como Cristo. E ele não fez violência para ninguém. Então, ele não se importa com a minha pequenez, ele não se importa com a minha dificuldade, ele vai suprir por mim, ele vai fazer de tudo para que essa verdade que eu sei chegue ao máximo de pessoas possível, que eu trabalhe para isso. O que ele quer é a minha vontade, é o que ele quer, a minha intenção de que isso seja conhecido, e eu trabalhe. Agora, o que acontece no meu cotidiano, nas minhas dificuldades, ele falou que não importa, ele não se importa com isso, porque aquilo que é mais importante é eu conhecer a divina vontade e viver na divina vontade.
O resto é resto. Mas só que eu não abuso, como eu já disse, eu não vou abusar, eu não vou sair por aí brigando à toa com ninguém. Por isso que eu fico com esse sentimento, e ele permite que eu sinta esse sentimento de tristeza por ter falhado, por ter caído. Normal, faz parte. E todo mundo vai sentir isso, e é um processo natural né? E que você tem que faz. Mas é bom não cair no pecado, é bom não cair na miséria, é bom você não se acostumar com isso, porque é, um pecado que você comete, um único pecado que você comete, tem um poder absurdo para te tirar da divina vontade. Eu percebi isso essa semana, esse final de semana. Porque você não se sente digna de falar de Deus. Se você tiver feito alguma coisa feia, sabe? Se você fez alguma coisa contrária à imagem de Deus, né? De Deus em você. Então você acha que você não é digna e você não tem coragem mais de pegar o microfone para falar da divina vontade. Então imagina se isso acumula em 2 pecados, em 3 pecados. Então não presta pecar. Por isso que o filho da divina vontade não deve pecar, né? Não deve se arriscar a isso, cair nas paixões, não pode ter vida dupla, não tem jeito, não pode ser, porque vai parar. Não vai ter coragem de falar da divina vontade se tiver pecado, não tem como, ou qualquer fraqueza que a pessoa ficar insistindo em cair. Por isso que a gente tem um trabalho ali, não devemos pensar em nós mesmos, né, em si mesmo, não precisamos ficar na culpa, mas temos que resolver isso, sabe? Fazer o debate e resolver com Jesus sobre isso, né? E ficar em paz, confessar com o padre, ficar em paz, porque é muito importante esse elemento humano. Você é como se fosse uma sala. Se tiver uma sujeira na sala, entendeu? Fica fedendo. E aí você não consegue pôr o seu Cristo lá dentro. E nem chamar outras pessoas, os anjos, para vir junto adorá-lo. Porque tem um pecado fedendo lá dentro da sala. Então você está vendo constantemente, sentindo o cheiro do pecado, né? O fedor. E você não tem coragem de colocar o seu rei, né, para cheirar aquele fedor. Enquanto estiver fedendo, você fala para ele: não entra, não entra, não entra. É assim que funciona. Você é uma morada, você é um palácio. Se tiver um fedor lá dentro, você não deixa Deus entrar. E é nessa hora o perigo de você não se sentir mais apta a falar da divina vontade. E aí, quando acontecer isso, você pode sair da divina vontade. Porque Deus, ele quer que você fale. E se você para de falar por causa do seu, né, da sua reputação, por causa da preocupação que você tem com você, com a sua imagem, que está fedendo em alguma questão, você vai paralisar o trabalho. O bem que é maravilhoso, a divina vontade vai ser paralisado em você. E isso vai ser o maior crime que pode se cometer no planeta Terra, né? Então é muito sério o que eu tô falando hoje para vocês. Se colocar na cabeça de Deus, né? Imagina Deus pensando nas suas criaturas, que são livres. Ele deu inteligência para elas fazerem, né, a sua própria interpretação natural das coisas, para elas poderem pensar e elas poderem analisar por si próprias. E aí ele traz uma mensagem de verdade que é realmente prática, que é realmente provável, né? Que tem como ser provada, que é realmente verdadeiro. Ele realmente age na história, ele realmente está presente, ajudando a gente, ele realmente é real, ele realmente cuida de nós. E aí ele traz uma mensagem e aí a gente adere essa mensagem. A gente tem adesão a essa mensagem. A gente fala, eu quero. Eu quero. Então, o Espírito Santo age em nós, né, para dar essa graça e a gente fala, eu quero. É um milagre que acontece. É uma coisa assim muito grandiosa que acontece. É Deus fazendo um milagre na criatura humana que adere a Deus, né? Então, imagina a mente de Deus. Ele pensar, eu sou tão infinito, eu sou tão grande, eu criei criaturas tão limitadas, tão pequenas, né? Porém, são inteligentes, eu coloquei a minha essência dentro delas, mas ao mesmo tempo elas estão ali apegadas a um material, ao sensível, tem esse elemento. E aí eu consigo, através das verdades, consigo, através da minha ação espiritual, né? Atraí-las para mim, e elas deixam um material, deixam lá e vêm ficar comigo, e vêm conversar comigo, vêm me conhecer. E depois que elas me experimentam, elas me amam e elas começam a querer explicar isso para as outras pessoas também, a levar essa mensagem para o outro, né? E isso é lindo demais. Imagina Deus pensando isso. Para ele é a coisa mais linda do mundo. Ele fica imaginando isso, eu fico imaginando a cabeça de Deus, ele mostra para mim a cabeça dele. Ele pensando na criatura humana que adere a ele, que aceita ele, que ama ele, entendeu? Assim,
Eu fico assim, é mesmo, Senhor, é muito lindo. Eu amo o Senhor e ainda faço as outras pessoas querer conhecer o Senhor também. Eu posso influenciar as outras pessoas. O Senhor me deu essa capacidade de falar do Senhor. E é muito lindo esse trabalho que a gente realiza junto. Eu quero trabalhar contigo. E assim ele fica, né? É um encantamento em direção à alma. Tudo que está no livro do céu se torna verdadeiro, porque Jesus fala que Deus se encanta com a alma, que Deus ama, chove com a alma, ele ama mais essas criaturas, está no trecho de hoje. Ama mais esses do que os outros, porque esses dão atenção para ele, ficam com ele, né? Ele pode descansar nessas almas, ele pode desabafar com elas, eles amam, elas aceitam tudo que ele diz, elas aceitam. E não é uma mágica que aconteceu, não foi uma manipulação, não foi nada, foi pela inteligência, simples, simples, pela inteligência, nua e crua, pela adesão natural, verdadeira, né? Então é um milagre que acontece, um milagre incrível que acontece. Eu acho lindo isso, né? O que a ação de Deus faz na alma, né? E aí você fala assim, como que surgiu isso? Como que começou isso? Aí você olha para sua vida, você olha para que vê que não foi mágica, que foi realmente uma adesão que você fez, né? Deus não precisou aparecer na sua frente, Deus não precisou fazer nenhum milagre, ele não precisou, né, te dar nada assim realmente material para você falar assim, nossa, ele pode me dar dinheiro, eu vou ficar com ele para ganhar mais. Não. Realmente, o que mais Deus permitiu, às vezes, foi situações complexas, difíceis, provações, tribulações, e mesmo nessas tribulações você entendeu a proposta do crescimento, porque você realmente viu que aquilo ali te fez mais, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais madura, fez você, sabe, saber escolher melhor as coisas. Ah, é muita coisa, é muito legal, né? Então, por isso que não tem como duvidar de Deus, quando uma pessoa realmente vive numa intensidade muito grande de meditação e de exploração, né, do que realmente o divino faz na sua própria vida, né? E aí vive isso na prática de verdade, experimenta verdadeiramente pela ação espiritual, pela ação sobrenatural e vê os frutos naturais acontecendo no seu psique, na sua psicologia, né? Você se vê diferente das outras pessoas que estão aí perdidas e você não está se sentindo assim, você está bem, você está tranquila e vê essas outras pessoas e sabe como que poderia ajudá-las, mas elas não dão liberdade, mas e você vê a loucura delas, vê o pensamento delas totalmente avesso à realidade, ao lógico, e você fala, nossa, eu vivo na realidade, no lógico, e eu amo, mesmo assim, essa realidade lógica, porque aqui tem significado, tem sentido, tem um para que eu estar aqui. Então é muito legal, é muito bom, maravilhoso mesmo.